Dos meus amigos, mais uma vez estamos aqui, né, nessa tarde de domingo maravilhosa, né, para podermos juntos mais uma vez estarmos aí compartilhando com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor, né, aquilo que o nosso Senhor tem colocado em nossos corações, nós estarmos trazendo para todos que estão aí nas redes sociais aí, né, nesse final de semana maravilhoso, que vocês possam ouvir, né, entender e guardar a palavra do Senhor nessa tarde, amém? Então bem, vamos aí mais uma vez, estamos aí compartilhando a palavra do Senhor. Hoje estaremos aí falando um pouquinho no livro de Reis, 2 Reis capítulo 8. Eu vou estar lendo aqui do capítulo 8, verso 1 ao 12, né? Para poder melhor entendermos o que a gente quer trazer para os irmãos nessa tarde, né? A gente vamos focar em poucos versículos, mas eu vou estar fazendo essa leitura mais extensa para poder ficar o melhor entendimento do que realmente a palavra do Senhor quer falar com cada um de nós nessa tarde, amém? E assim diz a palavra do Senhor: e falou, aleluia, Deus, e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificará, dizendo: levanta-te e vai ter tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou, o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por estes anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a chamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificará ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificará chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: o rei meu senhor, esta é a mulher e este é o teu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Não vamos ficar só até aqui na leitura mesmo. Aqui já dá para a gente estar falando um pouquinho do que a gente quer trazer para os irmãos nessa tarde. Pois bem, aqui fala do servo do Senhor chamado Eliseu, né? É um homem na Bíblia bastante conhecido, a sua história, o seu ministério foi bastante conhecido, né? É bastante conhecido entre os cristãos, entre as pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus. Pois bem, Eliseu, pelo que nós sabemos, pelo que a Bíblia nos relata, foi um homem de muita fé, foi um homem que fez muitos milagres em nome do nosso Senhor, foi um homem que teve medo, foi um homem que teve angústia, foi um homem que sofreu perseguição, foi um homem que também deu lugar para que o Senhor pudesse usá-lo poderosamente. Foi um homem que deu lugar para que Deus pudesse fazer através da tua vida, do teu ministério, das tuas ações, das tuas palavras, o nome do nosso Senhor ser proclamado, o nome do nosso Deus ser glorificado e ser exaltado, e que as pessoas pudessem, através dele, conhecer, entender e glorificar, né, o quão grande é poderoso o nosso Deus. Pois bem, irmãos, aqui fala que Eliseu vivificou esta criança, esse menino desta mulher. E o que eu venho trazer para os irmãos através desta palavra aqui? Irmãos, quantas vezes, né, nós nos encontramos em situações assim tão difíceis, né? Creio que aquela mulher naquele momento estava desesperada, né? Estava angustiada, estava com o coração aquebrantado, sem saber o que fazer. Mas naquele momento, aquele servo do Senhor chegou para poder mudar a sua história, para trazer um milagre, para trazer o conforto, para poder fazer a diferença na vida dela. E muitas das vezes, irmãos, nós passamos por situações tão difíceis que não entendemos ou deixamos de buscar realmente ao nosso Senhor, né? De podermos estar glorificando a Ele, exaltando a Ele. E muitas das vezes, irmão, nós
não, vamos dizer assim, nós estendemos o nosso sofrimento por não confiar no Deus qual nós conhecemos. Nós estendemos as nossas angústias por não buscar no Deus o qual nós conhecemos, no qual nós sabemos que pode fazer a diferença na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade tão difícil no mundo que hoje em dia as pessoas só pensam em si mesmas, só pensam no seu ego, né? Só pensam na sua vida, só olha para si próprio, esquece que do seu lado tem uma pessoa que às vezes está precisando de tantas coisas, às vezes está precisando de coisas tão pequenas, tão poucas, né, para nós, mas que para ela pode ser grandiosa, pode ser coisas que vão fazer a diferença na vida dela. Tem pessoas que às vezes estão passando por uma angústia tão grande, irmãos, que deseja apenas uma pessoa para poder ouvir o seu clamor, né, para poder ouvir ela falar das suas angústias, do seu sofrimento. Às vezes nem quer que você aconselhe ou fale nada, mas que você apenas venha ouvir, que você venha apenas tirar um pouquinho do seu tempo para poder se colocar diante dela e ouvir o que ela tem para dizer, né? Tirar um pouquinho do seu tempo para fazer o bem para o seu próximo, né? Porque muitas vezes nós pensamos, mas o que é isso, né? Qual a diferença que isso vai fazer na vida da pessoa? Mas para aqueles que realmente, irmãos, estão com o coração angustiado, que não sabem o que fazer, não tem com quem conversar, é muito, né? Então, essa mulher neste momento passava por esse momento difícil, de tristeza, de angústia, e veio o servo do Senhor para poder mudar a sua história, né? Foi naquela vida daquela criança e a vivificou. E com tudo isso, irmãos, o nome do nosso Senhor pôde ser glorificado. Aí às vezes você pensa, né? Você passa por um momento difícil ou está passando e pensa, mas quem sou eu para Deus me usar, para Deus fazer a vontade dele, né, através de mim? Ou quem sou eu para poder estar trazendo bem para alguém, né? Ou o Senhor está usando e fazendo a vontade dele na vida das pessoas, na vida de alguém. A Bíblia nos relata, irmão, que Eliseu teve um momento que ele sozinho, somente com a sua fé e com a sua confiança no Deus vivo que ele servia, que ele conhecia, enfrentou sozinho 450 profetas de Baal, fora mais 400, ou seja, eram 850 profetas ao total. E ele sozinho naquele momento, irmãos, naquela batalha ali de fé, de confiança, de poder e de glória do nosso Senhor, ele teve a confiança e a certeza que ele servia um Deus poderoso, ele servia um Deus vivo, ele servia um Deus que poderia fazer a diferença na vida dele, né? E que precisava naquele momento fazer algo grandioso. E naquele instante ele oferece aqueles profetas um desafio. E eles analisam e falam, né? É bom o desafio, então vamos fazer. Ele primeiro permite que aqueles homens façam ali as suas oferendas, levando seu holocausto ali aos seus deuses, e começa a clamar, né? E começam a chamar. E a palavra de Deus nos fala que ali passa meio-dia, aqueles homens clamando, buscando, se torturando, fazendo ali conforme os costumes deles em estar adorando seus deuses, ou mais exato, seu Deus, Deus de Baal, né? E diz mais, enquanto eles estavam ali sofrendo, se açoitando ali, gritando, buscando o Deus deles, irmãos, Eliseu ainda zombava deles. Cadê o seu Deus? Ele não fala nada? Cadê o seu Deus? Ele não responde. Grite mais alto, fale mais alto, pule mais, clame mais para ver se ele responde. Ou seja, o seu Deus está dormindo, né? Eliseu, homem de fé, irmão, sabia que o Deus dele era poderoso para responder. E ele naquele momento começa a zombar daqueles profetas, né? Começa a fazer zoação, vamos dizer assim, com aquelas pessoas ali. Chega o momento de Eliseu buscar o Deus Todo-Poderoso. Ele prepara ali o seu holocausto, coloca a lenha, né? E manda jogar água, 3 barris de água, para ser mais exato, que relata a palavra do Senhor. E naquele momento, ele deve olhar assim, pessoa que ele olhou e falou, não, esse tantinho de água ainda é pouco para o meu Deus ser glorificado, eu vou fazer mais. Joga mais uma vez. Ah não, ainda é pouco. Joga a terceira vez. Ou seja, irmão, a palavra do Senhor nos fala ali que aquela água começa a escorrer, a transbordar.
Ou seja, ele confiava no Deus que ele servia, ele sabia que Deus ia fazer algo ali. Ele tinha fé, ele tinha certeza, ele tinha confiança, né? E é isso que nós, nos dias de hoje, estamos precisando para a nossa vida. Fé, confiança e a certeza que o nosso Senhor vai agir na sua vida, vai agir no seu propósito que você tem colocado diante dele nas suas orações, vai agir nas promessas que ele tem feito na sua vida, que ainda não se cumpriu, mas irá se cumprir. Naquele momento, irmãos, aquele servo do Senhor clama ao Senhor. São poucas palavras. E naquele momento Deus responde, manda fogo do céu e consome todo aquele holocausto. Aquela água some. Ou seja, irmãos, o poder de Deus foi tão grande naquele lugar, com tão poucas palavras, com a ação tão pouca daquele homem, daquele servo de Deus, mas com uma fé grandiosa, com uma certeza no seu coração, grandioso que Deus ia responder. E muitas das vezes é essa fé, essa certeza que faltamos em nossas vidas, como servo do Senhor, como um conhecedor da palavra de Deus. Muitas das vezes é essa certeza que falta em cada um para poder receber o que Deus tem preparado. Muitas das vezes, irmãos, deixamos de receber por não confiar, por deixarmos de buscar, ou por às vezes buscarmos errado, clamarmos errado, né? Muitas das vezes, irmãos, deixamos de receber as promessas de Deus na minha vida, por não ter a certeza no meu coração que Deus está me ouvindo. Que Deus é comigo, que Deus é com você. Muitas das vezes, irmãos, tem perecido o povo de Deus por falta de conhecer a tua palavra. Que a palavra de Deus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a palavra do Senhor, a verdade de Cristo, e essa verdade vos libertará, porque é a palavra de Deus. Então que nós vemos nesses dias tão tribulados, irmãos, dias tão difíceis, né? Temos mais confiança no nosso Deus, temos mais a certeza de que Deus é com cada um de nós, que não importa quantos profetas há na minha frente, qual que é o tamanho do desafio que eu estou enfrentando neste momento. Não me interessa, irmãos, qual que é o tamanho da batalha que eu tenho que enfrentar ou que eu estou enfrentando. O que interessa, irmãos, é você ter a certeza que o Deus que você serve, Ele é contigo. Que o Deus que você serve, Ele vai responder o teu clamor, Ele vai responder as suas orações, Ele vai responder as suas adorações. Porque é através da sua vida, e através de você, que o nosso Senhor, irmãos, Ele quer ser glorificado. É através da sua vida, irmão, que o Senhor quer proclamar o nome dEle, quer que as pessoas olhem para você e vejam o agir dEle na tua vida. Ele quer, irmão, que as pessoas olhem para você e vejam o brilho do Espírito Santo na sua vida. Para que o nome dele seja adorado. Para que o nome dele seja proclamado. Então, irmãos, que você não venha nos dias de hoje deixar que as aflições, que as dificuldades, que as coisas do dia a dia, que os problemas das nossas vidas, né, venha deixar você de buscar ao nosso Senhor, de adorar e de ter a fé e a certeza que Ele é contigo, como fez Eliseu naquele momento ali, ó. Homem de Deus, homem de fé. E se você continuar lendo, irmãos, essa passagem um pouco mais à frente, lá fala um pouco mais que Eliseu, logo depois de vencer esta batalha, de Deus ser glorificado e exaltado naquele momento ali, irmãos, ele passou a ser perseguido por Jezebel, né? E com medo ele corre, com medo ele se esconde em uma caverna, com medo da perseguição, com medo da morte, porque os outros profetas já tinham sido mortos, só faltava ele. E ele naquele momento ele corre de medo, assustado, né? Por um certo momento, irmãos, ele deixou que o problema dele, ou que a dificuldade, ou que a barreira que se encontrava diante dele, o amedrontasse. Fez com que ele esquecesse um pouquinho da sua fé ou o tamanho do seu Deus. Se correu e se escondeu. E nesse momento veio o nosso Deus diante de Eliseu e falou: o que fazes aí? O que faz você dentro dessa caverna? Por que se esconde? E ele fala: Senhor, ele pede a morte para si.
Eu não sou melhor do que os meus antecessores na palavra do Senhor. Eu não sou melhor do que todos os outros que morreu pela tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor venha me dar a morte para que eu venha, né, me tranquilizar, me descansar. Muitas das vezes, irmãos, nós pedimos ao Senhor a desistência por esquecermos ou por deixarmos a nossa fé diminuir no nosso coração, ou por deixarmos a incerteza se Deus é comigo ou não ser maior do que a certeza de que Ele está comigo e que Ele vai pelejar por mim, que Ele vai me dar vitória, que Ele vai me dar força, que Ele vai me dar sabedoria, que Ele vai abrir as portas. E naquele momento Deus fala: sai dessa caverna. Ainda é longa a sua caminhada, a sua jornada ainda não acabou. O que eu tenho preparado para você ainda não se acaba aqui. Ainda está no começo, ainda está no início. Então sai dessa caverna e começa a caminhar. Vai em frente, confia em mim. Eu vou te alimentar, eu vou te fortalecer, eu vou matar a sua sede. Foi isso que o Senhor fez naquele momento. Fortaleceu, matou a sua sede, renovou as suas forças. E se você hoje, irmão, se encontra num momento com a sua fé abalada, com a sua certeza diminuída de que Deus é contigo, né? Se você hoje, irmão, se encontra com a sua fé lá embaixo, falando para você mesmo: mas eu não vejo resultado, eu não estou vendo o agir de Deus na minha vida, meus problemas parecem só faz aumentar, parece que a minha vida ela só vai complicando cada dia mais, a angústia no meu peito só faz aumentar, meu sofrimento não acaba. Irmãos, confie no Senhor, tenha fé, não para de adorar, não para de buscar, não para de glorificar o nosso Senhor. Falei, nosso irmão Rodrigo, olha aí, né, irmão? Amém. Pois é, irmãos, que você não venha deixar os problemas, irmão, ser maior do que o seu Deus ele é grandioso. O Deus o qual, irmão, fez você com as suas próprias mãos. Vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 1, lá você vê a criação do mundo. Como que Deus é maravilhoso, né? Se você for ler a leitura lá, irmão, você vai lendo, você vai entendendo. Você vai vendo Deus. Haja céu, haja água, haja terra, haja luz, haja animais. Mas quando chega em você, irmão, Deus te constrói, Deus te levanta do pó, Deus te molda a sua imagem, a tua semelhança, e sopra na sua nariz e te dá o fôlego de vida. Você viu o quanto que você é importante para Deus, irmão? Você viu o quanto que a sua vida é importante para Deus? Vamos logo mais à frente ali, né? Houve um pequeno tempo no qual Deus se calou para o mundo, para a humanidade, para os homens. Se você for reparar aí, entre o Velho e o Novo Testamento, irmãos, houve um silêncio de Deus para com a humanidade. Para ser mais exato, 400 anos de silêncio, porque o homem estava cada dia mais se contaminando, cada dia mais se afastando da presença do Senhor. E o Senhor pegou, irmãos, deu um silêncio de 400 anos só, pouco tempo, né? Sem falar com o homem, sem levantar profeta, ou seja, de silêncio. Mas Ele nos ama tanto, irmãos, o quanto que nós somos importantes para Deus. Mais à frente, Ele manda o teu Filho, Jesus Cristo, nasce, cresce e leva a palavra do Senhor e nos traz a salvação. E morre na cruz por você. Morre na cruz por você, irmão, pelos seus pecados. Ele morre na cruz, irmão, para que você seja salvo. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós deixamos de glorificar a Deus, de exaltar o nosso Senhor, de buscar a presença de Deus, de fazer a vontade dEle, por coisas tão pequenas, por problemas, irmão, que às vezes nós não queremos aceitar. Sendo que a palavra de Deus nos fala mais, que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que não será fácil, mas será maravilhoso servir a Deus. Que não será fácil você ser boca profética entre os homens,
mas será maravilhoso você poder glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que você não venha desistir, que você não venha, irmãos, se esconder dentro da caverna, por maior que sejam os teus problemas, por maior que sejam as suas dificuldades, por maior que sejam as suas tristezas. Tenha a certeza no seu coração que você será e é usado por Deus, como foi Eliseu na vida daquela mulher, na vida daquela família, como foi Eliseu diante daqueles profetas, como foi Eliseu diante de tudo aquilo que ele viveu no seu ministério e no fim de tudo, ainda ser levado numa carruagem de fogo. Já pensou, irmãos? Aí você pode olhar para você, mas fala, quem sou eu? Eu sou falho, né? Eu sou pecador, glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus fala que nós não somos, irmãos, seres perfeitos. Pelo contrário, nós somos seres pecaminosos, nós vivemos no pecado. Mas não precisamos deixar que o pecado venha ser maior na minha vida, não. Nós temos que buscar a presença de Deus para que a vontade do Espírito Santo venha crescer cada dia mais na minha vida e na sua vida. E com isso, o nome do nosso Senhor seja glorificado. Então, irmãos, que nessa tarde de domingo de hoje, creio eu que muitas pessoas aí, logo a mais aí, vão estar aí nas igrejas glorificando a Deus, vão estar aí em encontro com famílias, né? Buscando adorar a Deus, glorificar o nosso Senhor. Aproveite o seu momento que Deus tem te concedido, de poder estar buscando a Ele, adorando a Ele. Aproveite o seu fôlego de vida que Deus te deu nesta manhã ao levantar da sua cama. Aproveite, irmãos, o dia que você teve para poder estar glorificando a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, que muitas das vezes nós esquecemos do que Ele tem feito e nos lembramos somente de murmurar, de reclamar, né? E de levar murmurações diante do nosso Deus pelo que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que os dias no qual nós vivemos não são bons, são dias maus, né? Mas a palavra de Deus nos fala que nos últimos dias, irmãos, dias maus viriam, e ainda virão muito mais, ainda irá aumentar, né? Então que você venha buscar força no Senhor. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele pode te dar força, Ele pode te dar sabedoria, Ele pode te dar direção, Ele pode abrir os seus olhos para que você venha enxergar o agir de Deus na sua vida. Ele vai lhe dar o entendimento da tua palavra se você buscar, se você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida, parece que as lutas não acabam, parece que as dificuldades só aumentam. Parece que as muralhas só vêm se levantando diante de mim. Parece que essas muralhas não caem. Parece que essas muralhas não são derrotadas. Tenha fé, irmão. Busca no Senhor. Glorifica Ele, exalta Ele. Não deixe de confiar em Deus. Ele é poderoso para te salvar. Permaneça firme na palavra do Senhor, na adoração, na fé, até os últimos dias da sua vida. Para que você possa receber, irmãos, o que Deus tem de melhor para você, que é a salvação, que é a vida eterna. Que é para isso que Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos. Para que você pudesse ser salvo. Para que você pudesse ter a oportunidade, irmãos, de receber a vida eterna. Não se preocupe mais com as coisas deste mundo. Às vezes temos perdido tanto tempo nos preocupando com as coisas deste mundo. Temos preocupado tanto, irmãos, em conquistar o que o mundo tem oferecido, né? Temos deixado de preocupar em conquistar as coisas de Deus para a nossa vida. O nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento no conhecimento na palavra do Senhor, o nosso crescimento na intimidade com o nosso Deus, o nosso crescimento no poder e na glória do Espírito Santo de Deus na minha vida, para que Ele venha fortalecer e crescer cada dia mais. Porque quanto mais eu dou lugar, irmão, para o Espírito Santo de Deus na minha vida, mais ele se fortalece e mais fraca fica a vontade da carne na minha vida. E com isso, irmãos, você vai ver o quanto é poderoso o agir de Deus na sua vida. Que nós vemos nos últimos dias, irmãos, de cada um de nós nessa terra, porque a vida do Senhor, irmão, está próxima, ela se aproxima cada dia mais. Então estamos vivendo os últimos dias do Senhor.
de cada um de nós nessa terra. É chegado o momento do nosso Senhor vir buscar você, irmãos. Porque é essa a promessa que Ele fez aos seus discípulos. Eu vou ao Pai, mas não vos deixo desamparado. Mas não vos deixo sozinho. Deixo o meu Espírito para convosco, para poder vos consolar, vos fortalecer, vos guardar, vos proteger, vos guiar. E voltarei para buscá-lo cada um, daquele que se mantém firme na minha palavra, para estar comigo junto com o Pai. E é essa a promessa de Deus na sua vida, irmão. O que mais você quer? Se você não tem conquistado tudo que você deseja, irmãos, neste mundo, não se preocupe. Preocupe em conquistar a presença de Deus na sua vida. Que você vai ver os seus sonhos se realizar, os seus desejos se realizar. Que a partir do momento que você buscar a presença de Deus na sua vida, a partir do momento que você se preocupar em fazer a vontade de Deus e se colocar de pé diante dele, irmão, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Como fala lá em Deuteronômio 28. Se você buscar, se você adorar a Ele, se você se colocar diante da presença de Deus, da forma com que Ele nos ensina, da forma com que Ele nos pede que nós estejamos diante dEle, irmão, as bênçãos cairão sobre você. Não precisa você sair correndo atrás de bênçãos, não, irmãos. Não precisa você ficar preocupado com as bênçãos que você quer na sua vida, na sua família, no seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua empresa, não. Não precisa você se preocupar com isso. Basta apenas você se preocupar em fazer a vontade de Deus. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Se preocupe com isso. Esquece do resto. Esquece os seus problemas. O seu Deus é muito maior do que isso. Não interessa, irmão, se tem 450 profetas diante de você contra você sozinho. Não interessa se você tem hoje 450 problemas diante de você. Você não está sozinho, seu Deus é contigo. Confie nele. Clame a Ele. Coloque a sua fé em ação. Deixa Ele te usar. Deixa Ele fazer. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. E confie. Que você vai ver o agir de Deus na sua vida, irmãos. Você vai ver as promessas de Deus se cumprir. Você vai ver a glória de Deus, irmãos, através de você. E o nome dele ser glorificado. Pois somente Ele é digno de toda glória. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Amém? Que nesse dia, nesse final de semana, nesse domingo maravilhoso aí, irmãos, que o Senhor possa estar falando mais no seu coração. Não deixe a sua fé acabar. Não deixe a sua fé desfalecer. Não deixe a sua fé, irmãos, ser menor do que a sua vontade de glorificar o nosso Deus, não. Não deixa. Coloca a sua fé acima de tudo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo não falha, irmãos. Se você tiver com a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá fazer muitas coisas em seu nome. O nome do nosso Senhor, Ele tem poder, irmãos. E Ele nos deixou isso. Ele deixou isso para você. Em nome de Jesus, irmãos, que você vai receber a vitória. Que você vai abrir a sua boca profética e Deus vai fazer. Em nome de Jesus, irmãos, que você vai estender as suas mãos e você vai ver o agir de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, que você vai dobrar o seu joelho, que você vai adorar a Deus, que você vai buscar a tua presença e você vai ver fogo do céu cair, irmãos. É em nome de Jesus que você vai mandar a glória para cima e a glória de Deus vai descer sobre você, sobre a sua vida. Então tenha fé, não desfaleça. Faça como Paulo fez, como ele nos ensinou. O ministério de Paulo ele é maravilhoso, irmão. Se você buscar conhecer o ministério de Paulo, ele é lindo demais, irmãos. Você vê um homem como foi Paulo, né? Quem era ele? Ele era um homem poderoso que deixou tudo. E ele fala para cada um de nós nos dias de hoje. Eu aprendi a viver na bonança, na riqueza, com tudo de bom, do bom e do melhor. Mas eu também aprendi a viver
na fome, na miséria. Eu aprendi a viver uma vida de conforto, bem agasalhado, bem vestido. Mas eu também aprendi a viver nu. Aprenda com Paulo, aprenda com Eliseu, com muitos outros profetas do Senhor que foi usado poderosamente. Aprenda com eles. Aprenda com a palavra do Senhor. Aprenda com o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio na terra como um homem, sentiu o que você sente, passou pelo que você passa hoje, teve as mesmas tentações que você tem todos os dias. Mas Ele nos mostrou, irmão, que é capaz. Que nós somos capazes de vencer e de receber a vitória em nossa vida. Porque Ele é com você. O Espírito Santo de Deus está aí para poder te consolar. Para poder, irmãos, te dar força. Quando você perceber que não tem mais força, busque no Senhor. Quando a sua força acabar, busque a força de Deus. Que você vai ver a diferença. Quando a tristeza tentar invadir o seu coração, busque a alegria no Senhor, irmãos. Você vai ver o quanto que ela é grandiosa. O quanto que ela é poderosa para mudar a tua história. Para mudar a sua situação. E você vai passar a ver as coisas de forma diferente. Faça como este homem Eliseu. Confie no Senhor. Adora a Ele. Não importa quantos profetas você esteja enfrentando. Não importa quais são as dificuldades que você está passando no dia de hoje. Se você está desempregado, se você está com dívida, se você está enfermo, se as portas estão fechadas, se você está sorrindo, se você está ganhando muito dinheiro, se você está bem de saúde, se a sua família está bem, não interessa se está bem, se está mal. Glorifica Ele, exalta Ele. Se preocupe apenas em adorar a Deus. Como diz aquele hino, se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela não abrir, irmão, se ela continuar fechada, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Amém. Se a saúde está sobre mim, Ele é Deus. Não interessa como eu estou, Ele continua sendo Deus na minha vida. Continue glorificando e exaltando a Ele. Continue, irmãos, adorando ao Senhor. Se coloca diante da presença do Senhor. Como a palavra do Senhor nos fala que coloca-te de pé e eu falarei contigo, meu filho. Coloca-te de pé diante do Senhor e ouça a voz de Deus falar com você. Se posicione. Toma posição de servo diante de Deus. Toma posição de servo do Senhor. Tome posição de profeta. Tome posição de homem e de mulher de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Amém? Que essa palavra venha estar falando no seu coração cada dia mais, irmãos. Não desista. Não desanime. Porque Deus é contigo. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele deixou o Espírito dele para poder andar com você. Confie. Busque. Exalte. Glorifique. Se alegre no poder e na presença do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, que essa palavra venha estar falando aos corações de cada um. Obrigado aí por cada um que está aí, né, nos assistindo aí. Leonardo, Raquel, o Antônio aí, trabalhava com a gente aí, minha prima Luiz Alves, a Keila, o Cleito, o Rodrigo. Deixa eu ver quem mais aqui, irmãos. Tantas pessoas aí que estão acompanhando. E que o Senhor venha falar aos seus corações cada dia mais. Que você não venha desanimar, irmão. Eu sei que nós vivemos num momento tão difícil aí, né? As coisas estão tão difíceis. Mas tenha fé em Deus. Confie no Senhor. Deixa eu ver aqui, irmãos, quem está nos assistindo. A Graziele, lá no Planalto também, cunhado. O Leon aí, está em outro país aí, né? Deus abençoe a cada um aí. O Arley aí, companheiro de trabalho. Antônio, o André, o pastor André aí, homem de Deus. Luzia, Darlan. Bem, irmãos. Obrigado a todos aí, que Deus venha estar falando no coração de cada um aí. Até o próximo vídeo, né? Ficamos uns dias aí sem transmitir, mas creio que estarei transmitindo mais agora para frente. Vocês possam visitar também o nosso canal lá no YouTube, lá. Flávio, profeta do Senhor, porque você também é um profeta de Deus. Você também foi chamado para proclamar o Evangelho. Você também
foi chamado para levar a palavra do Senhor. Então que você também seja um profeta de Deus. Amém? Ficam todos com Deus aí. Até a próxima. Que Deus abençoe aí. Amém?